Olá, sejam bem-vindos a President Language no programa Carreiras e Negócios de Sucesso. E hoje, aqui com a Luciane, nós estamos recebendo uma presença muito especial, Daniela Campos. A Dani, vou te chamar de Dani. Por favor. Tá certo? Ótimo, sensacional. E mais do que a presença especial, é minha estar aqui com vocês. Vocês são as presenças especiais, né, no processo. Não, delícia demais, Dani, ter você com a gente aqui. Que Muito bom, obrigada pelo seu tempo, por essa energia boa que você tem. Por esse momento especial, né? Tenho Muito. certeza que daqui vão sair muitos insights, né? Muito Com legal. certeza, Thelma. Eu já estou aprendendo, gente. Olha, quantos tempos, gente? 5 segundos, né, de abertura. Já rolou um monte de aprendizagem aqui, né? Um monte de conversa. Muito bom. Mas, Dani, assim, a gente sempre traz o storytelling dos convidados até para a gente entender essa trajetória de sucesso que cada profissional tem, né? E é por isso que a gente consegue trazer para nossa audiência esses insights, né? As oportunidades para que eles também possam desenvolver e um dia também chegar nesse posicionamento de sucesso. E eu sei que, fazendo para casa, então, assim, a sua graduação foi em psicologia. Psicologia, isso. Sei que você é mentora de carreira. Sim. Muito legal. Que demais. E também professora da Fundação Dom Cabral Também. no curso da graduação. Isso. Então, os meninos lá junto com a gente, né? A gente Isso. trabalha a internacionalização deles e você trabalha a mentoria de carreira para dar um direcionamento profissional. Sim, isso Não é aí, isso? isso aí. A gente acabou, Legal. né? A gente está acabando de acabar, literalmente, o semestre em que eles tiveram acesso a muitas disciplinas, dentre elas a primeira disciplina, né? O primeiro período já entra com a disciplina de carreira e desenvolvimento. Então, Legal. já porque desde já, né? Nossa, mas eles são ainda, eles estão num processo muito embrionário de faculdade, muitos jovens, né? Vocês sabem disso, vocês estão lá conosco. Como é que é pensar carreira desde já? É fundamental. Quem me dera, né? Quem nos dera, na verdade, no início das nossas vidas, né, acadêmicas, a gente tivesse tido um momento para poder parar, pensar e já ter o alerta, porque sabemos que isso não é uma coisa que acontece de imediato, né? A gente tem uma trajetória enorme pela frente. Mas começar uma jornada pensando realmente como me preparar melhor emocionalmente, porque a escolha está feita, né? E a gente vai ter derivações dessa escolha, não tem a menor dúvida. Com certeza. Principalmente pela natureza do curso, que é a administração. Então, ele abre um leque enorme e da forma como ele está sendo preparado, né? Então, o quanto que o olhar para dentro e já entender as skills necessárias, né? Aquilo que eu tenho, que é muito bom, que eu tenho que desenvolver, e a gente tem alunos que já falam inglês fluente, estão com vocês para poder melhorar, aprimorar, né? E isso é fundamental, ou seja, eu tenho muito bom e eu quero ficar melhor ainda. né? Isso é fundamental. Isso é muito legal. E eu tenho aqueles que não falam nada, né? E falam assim, nossa, se eu não fizer algo rápido, desde já, porque o futuro é agora, né? A gente está plantando ele agora, eu vou ficar fora. Sim. Então, essas oportunidades e esse repensar, e eles recentemente fizeram aqui um planejamento mesmo, entendendo, né? Eles abriram lá um canvas e para a gente entender como que a gente fez isso, um portfólio, mas aí acabamos indo para o canvas para entender realmente o quanto é importante eu ter a visão, né? Ter o meu mapa. A visão do macro, a gente todo. chama a visão panorâmica, né? Macro. A visão da do carreira todo. ali, né? Isso Do é todo. muito legal. E eles se surpreenderam muito com as próprias histórias. Nossa, mas eu já fiz isso tudo? Sou tão jovem, já fiz isso tudo? Né? As E, Dani, experiências de vida. É muito legal isso, porque eles estão no momento que eles são bombardeados com informação o tempo todo. Então, quando você coloca na mesa isso que eles conseguem enxergar, é outra visão. E aí abaixa um pouco também a ansiedade, né? Isso, porque exatamente. o que eu vou fazer, para onde que eu vou, tem tanta coisa. Tem a pressão, muitas vezes, da família, dos colegas e tal. Um alto nível Então, de competitividade. total. Natural pela Total. própria idade, pela própria geração, né, gente? Né? E a Pela informação, o própria que eu vou fazer com isso? Então, ter essa visão é fundamental. Mas conta um pouquinho pra gente de você. A gente tá... Já que eu tô falando Fofoca, não escapole não. Vamos lá. Profissional e de sucesso hoje no mercado, né? Bom, eu acho, primeiro vou pegar a palavra sucesso, né? O que era sucesso para mim quando eu tinha 18 anos, quando eu entrei para a faculdade? E foi uma escolha que eu burlei meu pai total. Meu pai era psicólogo, né? Ele faleceu recentemente, ele é psicólogo. Sinto muito. E ele falou, olha, você pode fazer tudo, menos eu não quero que você faça psicologia. Eu falei, como, cara? Peixe. Ele falou assim, não, vai, eu acho que a sua carreira agora, né? Na época direito tava bombando,
ano, tô falando de 25 anos, né, atrás. E direito deu no meu teste vocacional que eu tinha toda aderência para humanas. Eu falei, nossa, sensacional. E eu tive essa oportunidade de fazer o teste, que era algo muito restrito à época, não era algo simples, né? Sim. E não era acessível. E aí, a época eu fiz, enfim. Eu falei, gente, mas como é que vai ser, né? Direito. Não sou toda errada, não é? Não vai funcionar esse negócio aqui. Eu falei, vamos lá, vamos testar, né? Vou confiar no que o pai tá dizendo, vou lá e tal. Mas eu fui, assim, foi incômodo, sabe? Eu falei, gente, eu me cabulei. Eu falei, não vou rolar, não vai rolar e tal. Aí eu fiz minha inscrição escondida pra psicologia. Eita. Eita. E fui muito feliz na minha escolha, né? Eu não fiz o vestibular de direito para fazer certo. Né? Eu literalmente cabulei meu vestibular, me dei um tombo. Eu falei, olha, eu não quero fazer, não vou fazer. E respeitei muito aquilo que era um chamado mesmo, sabe? Eu olhei para o meu coração, para o meu desejo. Eu tinha uma inspiração dentro de casa. Isso é muito natural, né? Uma inspiração Sim. que fizesse conexão. Aí, obviamente, isso fez Com você. conexão comigo. Né? Ter a inspiração, mas não se conectar consigo é algo que distorce, e aí tem muita gente que escolhe carreira errada e fica muito infeliz, né? Então eu Sim. digo que eu tive uma sorte dupla de ter essa inspiração e se conectar com ela e ter isso dentro de mim. Bacana, fiz a psicologia, né? Desde o início, assim, eu sempre busquei me conectar muito com o que estava acontecendo na psicologia, principalmente na área organizacional, que era o meu desejo, que vinha muito dessa inspiração, né? E participava de simpósios, estava sempre muito conectada com tudo. Isso sempre, para mim, foi dentro da minha organização, né? Ainda não se falava de trajetória, de carreira, organização de carreira, era muito intuitivo. Mas assim foi. E aí eu me formei, né? Com certeza de que eu ia atuar no RH. Com a certeza absoluta, só que não foi assim que aconteceu. Nem sempre pelo jeito que a gente Aí trilha, a gente tem né? um primeiro aprendizado. Que certeza a gente tem, né? Principalmente quando você é muito jovem. A gente pode ampliar as chances de atuação, ampliar as chances de sucesso. E naquele momento eu aprendi uma palavrinha que depois veio sendo usada muito recorrentemente, que é a resiliência. Olha, não veio aqui, né, aquela vaga, aquela oportunidade, a gente falava vaga, né, a vaga dos sonhos, aquela oportunidade que era analista de RH, e na época eu trabalhava numa empresa, fazia estágio numa empresa renomada aqui de Minas, e na qual eu aprendi bastante, né, e era do RH, eu falei, nossa, minha expectativa é aqui, só que mudou tudo, gente, como já muda tudo hoje, né? Sim. A época a empresa passou por vamos mudar as estruturas, o que estava previsto não foi aquilo que foi efetivamente o que aconteceu, e a empresa mudou para ser uma gigante, né? E nessa mudança para ser gigante, obviamente, olha, não tem oportunidade de contratação, de efetivação de estagiário. Mas eu tive, do lado, tinha uma empresa que tinha um dos sócios, tinha participação, e eu fui e tal. E lá eu fui ser coordenadora de call center. Eita. Eu falei, cara, na época me deu um negócio. Eu falei, eu não estudei para ser psicóloga, Meu Deus, olha para só. ser uma coordenadora de call center. Cara, não é isso que eu quero Tamo da junto no vida. call center, porque Sério? eu iniciei minha vida profissional no call center. Meu Olha Deus isso. do céu. É muito Punk, legal. cara. Não, e aí você Punk fala... demais, Punk. E um universo que eu nunca tinha tido acesso. Uau. Então eu falei, peraí, eu estudei para ser psicóloga, analista de RH, sabe aquela coisa, né? Mas de repente abre um leque para mim, que foi a minha primeira experiência gerencial. E que bom, né, que eu tive a oportunidade de aprender com pessoas que tinham à disposição. Eu tive uma equipe muito boa à época, que me ajudou muito. E eu tive ali o primeiro desafio grande para lidar com gente. Né? Então, o que De uma vem? diversidade, de uma riqueza. Total. E aí você vê que, assim, às vezes os caminhos levam para outros lados, mas os lessons learned, né? O que você aprende, que você tira de tudo, é muito rico. Demais. E aí eu fiquei lá por 2 anos, aí né, acelerando um pouquinho. Depois aí sim, eu tive a oportunidade de sair de lá, voltei para essa empresa, fui atuar na área comercial, que tinha a ver com o que eu fazia também, porque eu sou uma psicóloga e com um aspecto, né? Eu tenho um apelo pelo relacionamento, não só pelo... Isso aí para mim eu acho que é muito importante, essa conexão do relacionamento. E aí eu voltei para a empresa, fiquei mais um tempo, e aí sim, surgiu uma oportunidade, 4 anos depois quase, para eu poder implementar um RH. Aí pronto, aí eu fiquei, nossa, agora eu vou navegar, vou nadar, vou ser muito feliz nisso, né? Bacana, foi uma experiência muito interessante, mas eu sentia que tinha uma coisa que não me faltava, não era aquilo, né? Talvez a oportunidade da empresa, a construção, o modelo que estava sendo colocado,
Foi muito bom, mas não foi suficiente. Mas já me deu mais uma gordura importante de experiência. Mas não era ainda o que fazia o seu coração cantar, Não né? era que fazia meu coração cantar, não era. E aí, aquela história, veio uma demissão, porque a empresa fechou a operação em BH, a empresa de São Paulo, veio uma demissão, eu nunca fiquei tão feliz com uma demissão. Mas eu fiquei feliz, as pessoas me pensam, você tá triste? Eu falei, não tô. Lógico que assim, dá um negocinho, né? Poxa, foi a primeira vez que eu fui demitida, né? Eu falei, talvez a primeira de muitas, mas não sei, né? Aí eu falei, nossa, mas no final eu fiquei feliz, eu contando pra uma amiga à época, a gente saiu pra almoçar logo na sequência, assim, olha, fui demitida, preciso almoçar, vamos lá? Aí Fui demitida, tô com fome, vamos lá. Vamos lá. Aí fui com ela tá assim, mas não tô te entendendo. E ela toda regular, não é, sabe, emprego fixo, blá 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 blá, com esses valores. Eu falei, gente, eu quero ir pro mundo. E aí meu pai, né, tinha consultoria, a Humaniter, que é a empresa que hoje eu sou, né, tá para mim, né? Veio para mim, Que né? legal. E ele falou assim, não, Daniela, agora você vai ser minha sócia. Aí, mais uma vez, ele não me perguntou se eu queria, né? E eu era, sabe aquela coisa assim, era o desejo meu, né? Eu queria viver, queria entender essa vida de consultoria, de ir e vir e tal, e me encontrei profundamente ali. Olha que E legal. aí ele já me colocou, né, no trecho e vamos seguir comigo, né? Aprendi a fazer treinamento, desenvolvimento com ele, fazendo, né? Sim, Tinham todo hands-on. Mão na massa. mão na massa. E aí, óbvio, mão na massa, mas amparado por conceito. O tempo todo, para a gente poder sempre implementar, esse é um ponto. Não tem fator de sucesso se a gente não tem também associação de elementos para poder garantir a nossa aprendizagem. Não tem jeito. Né? Tem que ter uma direção, tem que ter um ponto que você acredita, o valor, o princípio, o que você acredita, senão desmorona. Na primeira dificuldade você surta, porque não tem ali o alicerce. Tem que ter o alicerce. E foi muito interessante, porque eu fui logo para um trecho bem hard, que é norte de Minas. Então, eu comecei a viajar norte de Minas, sacudindo em ônibus mesmo, né? Viajando 12 horas, trabalhando. Aquela coisa assim, avião, glamour, zero. Mas chega pleno, vai para a sala e arrebenta. Pronto. É tipo muito isso. Legal, né? muito legal. E aí comecei mesmo, eu tive um tutor, porque foi ele. Então, eu acho que esse é um outro aprendizado que eu já trago como fator de sucesso de uma carreira, e aí não necessariamente da minha carreira. Quem é a pessoa que te inspira? Quem é a pessoa que você entende que pode te apoiar num caminho? Quem é o seu mentor, né? Quem de fato vai te guiar. E pode ser mais de um, tá? Os mentores, eles vão, né? Momentos diferentes da jornada. E eu tive essa sorte. Então, isso me abriu muita coisa e me antecipou, acelerou a minha curva de aprendizagem para muita coisa. E aí, depois eu casei, eu falei, poxa, não dá para ficar mais nessa vida de trecho, tem consultoria aqui, tem projeto ali e tal, tal. E aí surgiu uma oportunidade muito interessante, que era dentro da área de treinamento e desenvolvimento, em que eu fui para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais como contratada para atender Minas Gerais inteiro, junto com uma outra equipe, e ali eu conheci uma outra realidade. Fui para o universo público, né? O dia que falaram comigo assim, faz um ofício, eu falei, quê? Sorry? Eu falei, Isso ofício? é de comer? Eu falei, ofício. Eu pensei, como faz um ofício? Você fazer e-mail, copiar, ter resposta rápida, né? E resolver. Mas ofício, não, né? E não tinha o Google para perguntar não, como faz um ofício. Não agora na era do chat GPT, né? Produza um ofício para mim com elementos tal. Seria perfeito. E aí, sabe aquela coisa que você fazia o ofício, aí você imprimia uma vez, a pessoa corrigia, depois você voltava. Cara, eu falei, tô pirando com isso aqui. Não sei fazer isso, né? Mas foi um aprendizado enorme, que aí eu desenvolvi uma outra competência, que é ter esse entendimento da cultura. Que é um ponto, né? É diferente. Então, em que cultura estou inserida agora? Sim. E respeitar esses elementos, entender as pessoas, e aí desenvolver outras habilidades de conexão, e principalmente cultura e a relação da escuta. Que foi um momento, eu era muito jovem ainda, e a gente não tem tanta paciência para ouvir, né? Então, parar e ouvir também gera aceleração de aprendizagem. E eu fiquei lá por 5 anos, foi uma experiência sensacional. Aí sim, eu saí de lá e já saí de lá para uma experiência acadêmica, que eu mesclo desde sempre, né? Mas caí com mais foco. Quando eu fui para uma universidade, fui implementar um setor de carreiras, e aí a coisa fluiu, enfim. E aí a minha trajetória, desde então, vem mesclando graduação
Pós-graduação, eu coordenei cursos de pós-graduação, Olha que legal. bem na área de pessoas. E essa parte do aprendizado, do ensino, né? Isso sempre me movimentou muito. E é o que a gente faz em sala de aula, é o que vocês fazem aqui, né? É o que vocês entendem, que eu falo aqui muito mais do que a gente oportunizar pessoas a novos acessos, a gente está formando cidadãos. Porque existe Exatamente. uma mescla sensacional, né? De colaboração, de cultura, de entendimento do valor do próximo. Troca. Troca. Por isso, Eu acho por que isso a- esse projeto, né? Esse projeto com as universidades que a gente tem também, a gente entende que é o berço, né? É ali que vão sair os profissionais do futuro. Ou seja, que tipo de profissional o cara vai ter na carreira ali? Ele vai ter um sucesso? Agora, como é que ele vai se posicionar diante desse mercado tão volátil, né? Que muda o tempo todo também. Eu sempre brinco, né? Assim, a 15 minutos tudo pode mudar, né? Que eu acho que é o comercial da Band, né? A Band News fala isso, Band né? News, a 15 minutos, tudo pode mudar. Então é isso. É isso aí. E esse é um momento tão especial na vida desse jovem que ele vai sair dali, ele vai para o mercado. Agora, se ele for para o mercado com a formação acadêmica, ok. Mas se ele sair já com uma formação, mas desenvolver essas habilidades e competências, ele sai muito mais preparado, né? Então, isso é muito legal. Não dá mais para ir só academicamente Não preparado. dá mais. Já era. Já era. É o uso antes, assim, né? Eu lembro na minha época, questão de decorar as coisas, decorar a informação. Não. É usar a informação. O que você faz com isso? Uhum. E uma coisa que eu acho fantástica nessa nova geração, que é o porquê que eu tô fazendo isso aqui. Ah, sim. Se ele não entende o porquê, e Não isso conecta. não conecta, e isso é muito rico, porque tudo que a gente faz tem algo por trás. A questão da língua, você não aprende língua, porque eu quero falar inglês. Não, Seria eu quero ótimo. viajar. Eu quero viajar, eu Não quero ter uma carreira de sucesso, eu Tá, quero tem que conectar. ter uma estrutura por trás. Tem que ter uma estrutura. O porquê é o que te move. É isso aí. E que faz você passar por vários trechos. É o alicerce. Se você não tem o porquê, Não faz sentido. não faz E sentido. é tão legal que vocês estão trazendo, porque eu vou trazer né, pensando no jogador de base. Hoje a gente tem alguns expoentes no futebol que são, a gente vê que os raros são raros mesmo, são meninos Sim. que fizeram toda uma trajetória e ok, e é um ou outro, né? Então, carreira e negócio de sucesso. Eles são carreiras e negócios de sucesso, Sim. certo? Sim. Agora, se eu trabalho desde a base, uma turma maior, e aí quando eu falo base, eu estou dizendo para esse menino, né, já entrar com inglês para ele, aquele Sim. que veio que nunca teve acesso ao inglês, que ele mal sabe falar hello, né? E aí Hi. hi, hello. ele já acabou ali, começa a trabalhar a base, e aí ele vai aprender o que ele tem que fazer para ele não se machucar. O que ele vai ter que aprender para ele dar melhor com o negócio dele, que é a carreira dele. Então, ele não fica na mão de empresários que são vorazes. Ele se estrutura muito Exatamente, melhor. Então, exatamente. o que vocês estão propondo, que eu acho incrível, é essa entrada para a base. Sim, e até mesmo preparar uma outra questão aí. Junto com o sucesso também vem muita responsabilidade. Como administrar esse sucesso para mantê-lo? Perfeito, Lu. Né? Perfeito. Então, esse trabalho emocional no início, e aí você tocou muito bem, você vê muitos esportistas que são extremamente talentosos e que se perdem no meio do caminho. Sim. Como a gente vê negócios que tem tudo para dar certo se perdem no meio do caminho. Sim. Por quê? Você não tem também esse gerenciamento, esse olhar do futuro, essa preparação. Ok, eu cheguei aqui, e agora? What's next? O que vai rolar É isso depois? aí, o que vai rolar É. depois? Tem perspectiva. Porque tá né? mudando muito, né? Eu falo que algumas profissões se mantiveram aí num patamar tranquilo, né? Num mar de brigadeiro aí um tempão. E de repente a tecnologia faz como o setor bancário, por exemplo. Completamente. E falava, era uma coisa que é bem futurista, né? A gente falar disso há 20 anos atrás era algo que a gente pensava que ia acontecer 100 anos depois. Gente, tá aqui. Não, as revoluções, se É você agora, parar para né? pensar, elas foram diminuindo o Cada tempo. vez mais. 400 anos, 100 anos, 10 anos, 20 anos. Hã? Isso se aplica em tudo, né, gente? Em tudo. Eu tava pensando aqui o seguinte, a gente sempre fez um trabalho muito direto com alta gerência, presidência, diretoria, executivos, né? Mas o fato de nós pensarmos essa base que a gente está falando que é tão importante,
porque é da base que a gente acaba formando esses novos Sim, executivos, sim, né? sim. Então, você está falando da base, né? Eu vejo assim, essas habilidades e competências desenvolvidas desde o início e com esse direcionamento faz com que esse menino não se perca, seja ele do esporte, seja ele ali da universidade, ele falta o mapa. Aqui a gente está falando de mapa, né? Falta o mapa. Opa, eu tô aqui, tô na minha formação, ou eu tô no esporte. Tá, mas qual o direcionamento que eu vou ter? Quem tá me gerenciando? Ou quem tá me mentorando para que eu não me perca no caminho? Uhum, Porque uhum. dependendo do nível onde eu possa chegar, eu me perco facilmente. Sim. Agora, você tem um mentor? Você tem alguém que vai te direcionar para que você não faça bobagem no meio do caminho? Então, Sim. isso realmente é relevante, é importante. Demais. E eu vejo assim, esses meninos, né, principalmente da fundação, eles têm uma sorte de terem pais que já estão numa carreira de sucesso, Sim. que inclusive possibilitam, viabilizam para eles estarem na fundação em função dessa carreira de sucesso. Aham. Muitos ex-alunos da fundação têm seus filhos agora como alunos da fundação, Sim. Muito legal, né? justamente pelo entendimento da força, do valor da marca, etc. Mas isso não garante o sucesso desses meninos. Então, como Sim. que eu vou instrumentalizá-los? E aí vem os acessos, e é interessante, alguns alunos, né, eles fazem negócio de forma muito intuitiva. Ninguém ensinou, mas eles observaram como faz. Sim. Né? E É o eles modelo, né? é o Replica. modelo, E eles fazem coisas muito interessantes que ninguém nem sabe, né? Eu tenho copywriter, eu tenho pessoas lá que são, assim, que Que trabalham... legal. No meio digital, né? super conectados com isso, né? Outro Sim. dia eu virei para eles e falei assim, olha, vamos mudar, vamos inverter. Eu quero ter aula com vocês sobre algumas coisas e vocês, né? Eu sou aluno e vocês são os Esses meninos professores dão um agora. show, né? Dá um show, Dá um cara. E eu show. falo assim, isso é fator de sucesso. Sim. E ter esse entendimento e respeitar esses movimentos geracionais garante fator de sucesso. Né? Então, quando vocês me perguntam como chegar, né, e ter sucesso, é o que eu pergunto para vocês, como é que vocês tiveram sucesso aqui? Como é que foi chegar até aqui? Cada um de nós traz uma história Sim. e não é uma história linear. Não. Não mesmo. Para chegar até hoje aqui, né? E a gente ter esse momento que nós estamos vivendo, são 3 histórias muito poderosas, com muitos percalços, com muitos desafios, mas com uma certeza absoluta, uma energia para recomeçar. Exatamente. Todos Todo tempo. recomeçamos o tempo todo. Eu gosto muito de usar, né, também, eu adoro as metáforas, né, e tal, o avião, né? O avião, ele tem 2 momentos muito delicados, né, no processo do voo, que é a decolagem e a aterrissagem. O processo em si, o voo, se está tudo ok, né? Eu tenho um computador de bordo, eu tenho uma estrutura que vai... eu tenho algumas coisas que são mais controláveis, mas se eu erro aqui na subida e se eu erro na descida, é fatal. Game over. Né? São os maiores índices de acidentes. Né? E aí, o que eu preciso garantir para ter um ramp-up bom nesse processo? Né? Minha máquina tá boa, né? Eu tô com a estrutura necessária, meu avião tá com as peças atualizadas, né? A tecnologia tá em cima. Tá em cima, né? A minha tripulação faz sentido com o voo que eu quero ter. E quando eu falo tripulação, são os profissionais com os quais eu me conecto hoje, são profissionais que fazem sentido no momento de carreira. Então, né, pensando no meu sucesso, na manutenção de sucesso, meu, seu, da Lu, Sim. o que a gente precisa que a gente não sabe ainda que a gente tem, né? Assim, eu sei o que eu não tenho e eu sei que eu preciso ter. Então, buscar essa consciência... Como eu vou buscar e onde eu vou buscar, né? Então, é a tripulação. E a tripulação, ela vem, né, por muitos ramp-ups e por muitas descidas. Agora, se eu não garanto uma saída sensacional, se eu não dou esse foguete para minha saída, a forma de aterrissagem, ela vai ser proporcional a essa decolagem aqui. Sim. Né? E claro, a gente tem as intempéries, tem os movimentos, as turbulências que acontecem no meio do caminho. Mas se a máquina não for boa, a estrutura emocional não estiver garantida aqui, com certeza o meu processo ele não vai nem chegar a acontecer, porque eu não rampo. Não, né? Eu não decolo. Com certeza. Então, esse é um ponto importante. E a preparação técnica, ela vem como esse suporte, né? Mas por trás da técnica, a gente sabe que tem uma relação de comportamento e uma relação emocional muito forte. Para o inglês, então, né? Porque a gente está falando aqui... E essa relação é importante, né? Você conhecer aí tudo, né? Utilizando ferramentas também para descobrir isso no meio do caminho. E aqui na nossa metodologia, eu vou até pedir para o Will colocar aqui na tela para gente. Sim. Esse conjunto de habilidades e competências que a gente traz aí. Vamos gastar um pouquinho em inglês aqui, o Global Development Program.
Muito os difícil, 7 gente. pilares para uma carreira global de sucesso, né? Então, e é engraçado, Dani, que assim, muitos profissionais que chegam pra gente e querem aprender inglês, ou precisam, ou estão assim, com a cabeça na forca, né? Nas suas organizações, porque não fala e precisa atuar em projetos globais. E o cara minimamente não fala inglês. E aí o que que acontece? Quando ele vem aqui, ele depara o seguinte: olha, mas análise SWOT, análise do perfil comportamental, nossa, mas que diferente que vocês são. Isso, sabe por quê? Porque a gente tem essa visão do macro, essa visão do todo. Ou seja, planejar o desenvolvimento da comunicação de negócios em inglês, na verdade, você precisa planejar primeiro a sua carreira. Então, e aí isso acontece simultaneamente. Sim. Enquanto eu desenvolvo os pilares da carreira para que você tenha uma carreira de sucesso, ao mesmo tempo nós vamos desenvolver tudo isso em inglês. Não, Eu isso sempre é brinco, fantástico, né? gente. O inglês ele é só a pontinha do iceberg, É, mas de fato o que você vai desenvolver mesmo é essa carreira com posicionamento global. E é isso que vem, isso. assim, quando a gente fala assim no mercado, para você ter, e não um clichê, né, mas assim, tem uma carreira de sucesso, mas ser um profissional altamente desejado, valorizado, com as melhores oportunidades, parece clichê, mas não é. Mas como é que eu chego real. nisso? É real. É real. Agora, se eu não desenvolvo, pelo menos assim, na nossa metodologia, esses 7 pilares, então vai estar faltando alguma coisa no meio do caminho e isso pode impactar o meu resultado no futuro. E no futuro próximo, né? Então, dentro dessas habilidades, Dani, a gente até gostaria de perguntar quais delas você acredita que foram importantes aí para a sua própria trajetória Sim. de sucesso. Bom, eu acho que vocês trazem isso, assim, a metodologia de vocês, ela me encanta desde o dia que eu conheci. Que legal. Porque não se trata de aprender inglês. Não mesmo, não really. Não se trata de aprender É o inglês. porquê, é o que eu falei. Você não aprende inglês, você tem um porquê e o inglês é uma ferramenta. Eu desenvolvo a minha carreira e eu sempre brinco, né? E de presente, de brinde, você acaba falando inglês. Mas o que eu entendo aqui? Vocês fazem um suporte emocional para entender, muitas vezes, assim, o porquê que eu não falo inglês e o trabalho, né, gente, de cultura global, isso me chama muita atenção. Porque a pessoa, ela não está indo ali, para ela poder chegar na cultura, né? Vamos pensar nas multinacionais, né, e nesse profissional global que a gente está falando aqui, né? Ok, eu estou num processo e vou ganhar tecnicamente eu sou muito bom, chegou uma oportunidade de eu eclodir, né? Eu vou sair dessa bolha pequenininha, mas para eu poder ganhar essa proporção global, eu tenho que trabalhar, inclusive, e principalmente o meu aspecto emocional. Sim. E que vai esbarrar fatalmente no idioma. Não tem como. Né? Porque eu falo por mim, né? Eu falo que hoje o meu inglês ele precisa, né? E a President Language está aqui para suportar, né? É verdade, assim, né, Lu? A gente já tem tido essas interações. Eu não sabia que existia, até conhecer a Lu, uma metodologia e um suporte tão incrível como vocês trazem. Ai, que bom, isso é muito legal, sabe? E o que me encantou, para além do idioma, obviamente, que é o resultado, eu quero falar, mas eu quero falar para quê, por quê, né? Para quem o cuidado que vocês têm na trajetória. Então, quando tem um pilar importante para a gente. Super, né? O mapeamento SWOT, o mapeamento de perfil comportamental como primeiro passo, isso para mim diz muito do aspecto da liderança que a gente precisa exercer e da influência. Então, vocês não estão ali com um número, vocês não estão ali com o CPF, CNPJ, né? E um CNPJ muitas vezes representado pelas empresas através das pessoas. Vocês estão trabalhando a primeira competência e a competência que vai, né, sustentar a internacionalização, as skills do futuro, que é a humanização, gente. Sim. É a humanidade. Vocês trabalham o processo de desenvolvimento com humanidade. E isso faz toda a diferença, né? Líderes que vão nos ouvir, né? As pessoas que vão assistir esse momento que a gente está aqui, esse bate-papo, os alunos de vocês. Então, é um cuidado e que vai depois para algo que é racional. Então, eu vou do aspecto emocional e trago para o racional, que é o plano de desenvolvimento internacional. Então, falar de carreiras internacionais, falar de internacionalização é ponto crucial para esse profissional do agora. Exatamente. Porque o profissional do futuro é o profissional do agora. É do agora. Né? Esse futuro não existe se não tiver agora. O futuro está aqui, ó, na palma da sua mão. Palma da mão. E aí, né? o que você vai fazer? Porque se a gente pensar lá na frente, só e o futuro, eu entro num looping de ansiedade
que aí eu impacto diretamente no primeiro passo de É. vocês, eu não consigo sair, né? Quando a gente traz até as skills do futuro, né, no relatório do Fórum Econômico Mundial, ele diz as habilidades do futuro, né? Sim. É. Skills for your future. Então, ou seja, só que a gente sabe que é do agora. É. Ou seja, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver agora, porque a minha carreira não acontece no futuro, ela acontece agora. Bora. É. Então, se eu estou muito bem preparado agora, toda e qualquer oportunidade Sim, que eu chegar tô pronto. agora, eu estou pronto. Desde que Pra aquilo avançar. esteja, e aí é um ponto importante, mapeado dentro do meu canvas. Sim. Sim. Né? O que eu Sim, faço, o que eu tenho como... Né? Aqui é um grande canvas, na verdade, que eu estou vendo aqui. Né? Sim. E tem uma sequência, se você percebeu, tem uma sequência muito legal. Quando a gente faz o mapeamento, a gente entende, então, a gente tem esse mapa ali das habilidades Comportamental. comportamental que ele vai precisar desenvolver. E a gente, então, traça esse plano de desenvolvimento internacional com tudo aquilo que ele realmente vai precisar, com tudo que a gente mapeou antes. E aí a gente vai para a habilidade da comunicação em inglês. Uhum. E aí a gente passa pela cultura global, porque falar inglês não é suficiente. Depende de onde eu vou me comunicar. Ou Com seja, eu vou fazer um projeto, eu vou desenvolver um negócio com o Japão, É um outro modelo. provavelmente vai ser muito diferente. Provavelmente é muito diferente, de repente, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, Uhum. no mundo árabe. Então, ou seja, Com os indianos. os indianos, o aspecto China, da cultura China. global é extremamente importante. E aí, a gente entra com habilidades do futuro, a gente traz o business networking. Aqui eu trago como... Por que que eu trago business networking? Porque eu entendo, nas organizações, eu entendo a minha carreira como um negócio. Como que eu estou gerenciando o meu negócio? A minha carreira é o meu negócio. Carreira SA. Então, como é que eu... Carreira SA, carreira show. SA. É isso aí, verdade. carreira SA. Então, como é que eu entendo a minha carreira? Eu preciso ser protagonista e entender que a minha carreira é o meu negócio. E aí eu preciso gerenciar de tal forma que eu vou ter lucro na minha carreira. E esse lucro, na verdade, é o sucesso que eu quero ter, Sim. né? Sim. E aí a gente finaliza com essa O internacionalização. céu é o limite. E O céu é o limite. A internacionalização É global. é global. A internacionalização, que é o último pilar, na verdade, ela compreende tudo isso que foi desenvolvido antes. Uhum. Você tá pronto. E outra coisa, o aspecto da cultura que você estava falando que é tão importante, vou contar um case rápido. Legal. Em uma organização multinacional americana, né? Eu não vou falar o nome, mas é um case muito legal. Estava tendo uma negociação e essa negociação era com um país árabe. E aí, eles não estavam avançando nessa negociação, era milhões de dólares na mesa. E aí veio o diretor comercial americano. Então, olha só, em inglês, a comunicação não era o problema. O americano Cara, fala fluente. inglês, ela era fluente, então vamos combinar. Nativo. Nativo, Com pedigree. com pedigree. E o que que acontece? Quando nós observamos que o gap não era realmente assim na comunicação em si, mas era na cultura, porque eles não estavam identificando o processo dessa cultura do mundo árabe. Ou seja, vai fazer negócio com o árabe, primeiro você tem que gerar confiança. Se o árabe não tiver confiança, segurança, e aí entra princípios, valores, a sua cultura organizacional, ou seja, O impacto qual é dessa o impacto solução. dessa solução para a comunidade árabe? O americano, o diretor comercial grandão lá, que veio dos Estados Unidos, Direto ao ponto. Pá, É. pá, pá, pá. eles não estavam observando esse aspecto da cultura. E aí, quando a gente direcionou, olha, então esse é o gap, vamos atacar aqui. Primeiro gera valor, fala dos princípios e valores, fala como que a organização vai impactar diretamente a comunidade, gera confiança, segurança. 50% então do projeto já está vendido. Aí você vai entrar com os aspectos mais direto ao Operacionais. ponto. Operacionais. Em resultado, performance, né? Números, valor, enfim. Que não é problema, Gente, dinheiro. vocês não são uma escola de idiomas. Não. Vocês não Definitivamente. são, definitivamente. Vocês são uma potência de negócio. Obrigado. Quantos milhões não foram salvos ali por esse olhar Não, é criterioso que vocês tiveram? E é isso que o final dessa história é exatamente isso, né? Esse contrato que estava praticamente perdido na mesa foi viabilizado com milhões de dólares e depois um repeat business. Ou seja, Nossa. refizeram negócios
por conta dessa pequena consultoria. A gente chama pequena porque foi realmente Não, eu diria algo que não direto foi- ao ponto. Eu diria que foi É. uma consultoria poderosa e foi uma flecha, pá, né? Acertou no alvo dos Mas caras. por isso que eu trago que o aspecto da cultura global ele é tão importante, É. porque ela pode definir o seu sucesso, o seu Sim, fracasso. sim. E é uma questão importante. A minha geração, né? Vou falar assim, eu sou da geração X, a gente não tinha esse entendimento. Né? Então, olha que legal que vocês estão trazendo para quem está chegando agora. Eu falo que nós da X, né, já que a gente está compartimentado, por que não a gente buscar esse entendimento? Porque, pessoal, isso aqui para mim, a cultura, ela é determinante. E você falou uma palavrinha que muda tudo num contexto, que é confiança. Confiança. Confiança Sim. em si mesmo, confiança no outro, confiança, né? O mercado confiando em você, você confiando no mercado, ela é a estrutura de um processo, né? Se eu não tenho autoconfiança, eu não consigo, e se eu não identifico isso ali no primeiro passo, eu não consigo evoluir para nenhum outro. Sim. Então, eu posso ser tecnicamente muito bom, mas eu estou sempre vivendo a síndrome, né, do impostor ou a síndrome da impostora, que eu nunca vou ser bom o suficiente, eu nunca vou me jogar na arena o suficiente. Acredito que vocês lidam com isso o tempo inteiro. O tempo todo. né? Vai. O tempo todo. Vai. né? Vai. Depois né? você vê o que você faz com o leão. Tá vendo? Vai. Tá vendo? Assim, não se trata de inglês por Não. inglês. É, Se é algo trata do muito... seu posicionamento. Quando a gente ataca o posicionamento e a gente trabalha esse conjunto de habilidades e competências, Uhum. o inglês ele vem junto e aí potencializa para que o cara realmente se torne um profissional completo e global. E dentro desses skills do futuro, né, eu vou destacar algumas aqui que eu entendo que é super importante, que é a relação da liderança de si mesmo, para depois eu entender a liderança que eu vou exercer para os outros, o quanto que eu conheço, então o autoconhecimento é fundamental no processo, as relações de confiança, a resiliência é um clichê, mas é uma necessidade, então a gente pode mudar como capacidade de adaptabilidade, a gente pode criar vários outros nomes, mas como sobreviver né, em bufês escassos, tipo isso, né? Lembro dessa peça. Adoro. Eu acho que é mais ou menos Isso por aí. mesmo, Porque, cara, verdade. às vezes você tá morrendo de fome, mas você tem ali, né? Ou não tem a comida ainda, e você vai ter que providenciar os recursos para fazer, porque é Sim. isso. Tem aquela técnica, né, do como sobreviver no buffet. Três. Você pega uma, na verdade, você pegou 5, né? Eu lembro Né? disso. Então, assim, como que você faz esse processo? Você vai ter que. Você sabe que está indo para um buffet Sim. escasso, aí você alimenta antes, mas faz seu networking. Isso, Você se isso. mantém. Qual que é o seu objetivo? Você vai para comer a comida ou você vai para fazer o quê? Então, ter essa intencionalidade das ações. Sim. Né? E o inglês, ou seja, a conexão global das culturas, é qual que é a minha intenção de estar imersa naquela cultura. Isso. Né? E isso está muito dentro da relação das skills do futuro, porque é observar quem são as pessoas que estão comigo, é o tom da humanidade, minha capacidade de adaptação, né? O quanto que eu estou disposto a exercitar os meus... Né? Eu falo que é o elástico da sobrevivência, Sim. porque você vai até onde? Você está disposto a ir até onde? Aonde que esbarra a relação da ética, dos seus valores, daquilo que te sustenta como cidadão? Você não abre mão que de você jeito, não abre mão não de é jeito negociável. nenhum, não é É, negociável. E isso diz muito para qual cultura eu vou. Isso. Nossa, eu Aí. vou ter que parar aqui um tiquinho. Desculpa, Agora- Dani. agora é a Agora Lu. eu toquei aqui na Vai lá, Lu. Lu. Vai lá, Lu. Não, é porque assim, muitas vezes as pessoas. Eu sempre falo isso com os meninos. Não é a empresa que te escolhe. Você escolhe quais culturas. Ou vai abrir negócios lá fora, Estados Unidos. Mas espera aí, eu tenho todo um jeito explicativo de processo e tal. Vai dar ruim. Abre primeiro numa cultura mais próxima da sua personalidade. E aí depois você abre. Já teve um case de sucesso. Aí você abre em outras culturas, você expande para outras culturas. Mas entender essa questão da cultura, ela é fundamental. Para onde você vai trabalhar, com quem você vai atuar. Por exemplo, a gente teve um caso agora de uma executiva que saiu de uma cultura organizacional americana e caiu numa outra cultura. Sofrido. Porque ela ficou 20 anos numa cultura americana. Fazendo como, né? Eu falei, então agora Americanos. redirecionamento de carreira, você tem que buscar uma cultura americana, outra empresa americana. Não vai dar certo nessa outra cultura que você está querendo. O esforço pode até dar certo, né, Lu? Mas o esforço, a energia empenhada. O que você quer? É bem De desgastante. novo, volta lá, qual é o seu É objetivo? desgastante, né? E essa questão da cultura também,
Só um parêntese aqui, se a gente começa a olhar para a cultura internacional, a gente começa a perceber que os nossos pares, sejam clientes, sejam fornecedores, seja departamento financeiro, operacional, têm culturas diferentes. E se a gente começa a perceber aí a escuta que você falou, a tripulação que você, com quem que você anda, você começa a perceber que se eu explicar o techniquez não vai rolar, porque ele tem um outro foco, ele tem um outro ponto. Como é que eu trago o meu techniquez, a minha necessidade, de acordo com a necessidade do outro? Isso é negociação, isso é comunicação diária, isso. Então, o olhar da cultura global te traz um olhar também para dentro do ambiente que você está. Muito legal, Lu. E é isso, né? Às vezes eu vou sentar numa mesa de negociação, eu tenho 4 culturas diferentes na mesma mesa. Exatamente. Dentro de uma outra cultura maior que é do CNPJ da companhia. E Aham. aí, como é que eu faço? Qual que é, né? Eu que estou propondo a negociação, eu que estou encabeçando a negociação, vamos pegar esse case que você acabou de trazer, né, Théo? O que eu preciso escutar que eu não estou escutando? Exatamente. Qual ponto que eu preciso observar que está passando de liso? Exatamente. E isso é uma outra skill importante. Essa escuta ativa. E a gente está falando isso para todos os momentos da nossa vida, né? Entendendo a vida como um elemento só. A gente está com todo mundo na mesma caixa, né? E aí a minha vida, separar a vida profissional. Não, esquece isso, gente. O mercado, em certo momento, teve essa infelicidade. A minha vida profissional, a minha vida pessoal. A gente não é um corpo esquizofrênico que a gente separa, né? E vive uma coisa e vive outra. A gente é um só, né? É um sistema que tem que funcionar muito integrado. Então, eu trouxe para vocês aqui, antes da gente começar, uma indicação, né? Que eu vi a necessidade de uma pessoa para poder instrumentalizar-se melhor no idioma, porque é muito boa uma executiva de anos de uma empresa. Mas que a comunicação em inglês é falha. Não existe, pois assim, é. e ela quer se lançar em outros movimentos, né? E para se lançar em outros movimentos, ela precisa voltar e entender qual que é a cultura que ela tá. Ela vem de uma cultura americana. E aí a empresa foi comprada, tem uma participação, se eu não me engano, uma participação francesa. Ai, tá E aí a coisa vai Sim. gerando Modificando. muito. E como é que eu navego? E aí, dentro desse skill do futuro, qual que é o meu nível de adaptabilidade e de dizer assim, para mim não dá. Sim, sim. Eu acabo a minha história. E as histórias de sucesso são histórias de trechos de sucesso. São episódios Netflix que a gente tem. Vai maratonando, né? Você vai maratonando. São episódios Netflix, né? Legal. Mas tem um episódio que, assim, a gente fala todo, se repete o mesmo trecho o tempo todo, a mesma narrativa, que é a sua comunicação. Qual que é o exercício que você faz para se comunicar. Sim. Né? E o quanto que o inglês ou outro idioma que favoreça essa interação, ele vai ajudar, né, nesse processo de conexão entre os episódios. Porque são, né, esses momentos de o quanto que eu tenho treinado meu listening, de fato, para poder fazer as minhas conversas, né, que é o que vai gerar o momento que eu falo, né, de aprendizagem, de consolidação por episódio, lições aprendidas entre uma fase e outra. Se eu não paro e não tenho isso, e não tenho fio conector, acabou. Pra frente fica comprometido. É fantástico essa metáfora que você colocou, Dani, porque se você pegar a série, ela tem um drama de fundo que Sim. sempre conecta. Então, você falou aí de não separar a vida, né? Você tem a nossa vida. E aí a gente vai construindo a carreira, por quê? Pra que a carreira também? Qual é o objetivo da carreira? O que eu quero? Eu sempre falo, Então, quando qual a é o gente faz a objetivo, SWOT, qual que é o seu objetivo? E aí a gente vai partir para as oportunidades. Não, oportunidade, mas do quê? O que você quer? Você quer pescar com 30 anos? Você quer o primeiro 1 milhão com 20 anos? O que você quer? E tá tudo bem, não importa o que cada um quer, é um jeito diferente. Exatamente. E sucesso tem conotações diferentes para cada um. E aí os episódios conectam com isso, né? A gente teve um cliente que foi muito interessante que a gente encontrou depois que foi na época da pandemia, a gente só conhecia de vídeo. Aí a gente encontrou e a esposa dele estava junto. Eu falei assim, não, Lu, queria te conhecer e te agradecer, porque é outro marido. Olha isso. Então, você transformou a vida de casa. Eu acho que você pode expandir um braço de negócio da empresa. Tava casamento. Lembra do filme do Hit? Do Hit, eu acho que vocês podem. Conselheiro amoroso. Eu falei assim, não, é uma outra competência. Hoje, como ele conversa comigo, é diferente. Que legal, tá vendo? Olha, é sensacional. Então, isso é muito legal. E é o que você tá falando. O maior erro é tentar desvincular a pessoa. Não, a gente está numa era tecnológica. Máquina. O que vai te diferenciar da máquina? São os skills.
Sim. Porque competir com ela não dá, Não vamos dá, combinar, ela é não dá, perfeita. Mas o que que a gente faz que ela não faz? Então, voltar para o humano. É Não, humano, o gente, isso é segredo tão tá no legal. humano. Vocês estão falando, eu fiquei pensando aqui. O chat GPT é uma excelente ferramenta, mas se você não sabe perguntar, ele é uma péssima ferramenta. Sim, Se você não sabe Tá vendo aí? A conversar, habilidade de fazer perguntas. perguntas é um outro Aham. ponto, a habilidade de fazer perguntas. Porque dependendo da pergunta que eu tenho, é sim ou não, aquela que dá sim ou não como resposta, em que ela te acrescentou? É. Ela te deu uma coisa para assim, ok, o que eu faço com isso? Se eu gostei, bem, se eu não gostei, amém. E aí? não rola. Não rola. Então, se eu não aprendo a fazer perguntas, se eu não aprendo a me comunicar, né, estruturando perguntas para poder ter uma resposta que me atenda, eu não vou ter o sucesso para aquele momento, para aquela estrutura que eu estou me propondo, né? E a gente tem muitas empresas aí que trabalham com os estudantes no processo de internacionalização, que são, né, os summer jobs, que eu acho que isso é um ponto super Sim. legal de trabalhar, Uhum. né? E não se restringe a só jovens, né, gente? É, Vamos combinar, Sim, summer dúvida. jobs é o tempo todo, e estágio você pode fazer a vida inteira. Sim. Não sei se vocês têm consciência disso, mas assim, estou fazendo uma pós-graduação, eu quero fazer um estágio. A pós-graduação te permite estagiar. Isso é muito legal, Isso é fantástico. né? E você está falando, a gente tem parcerias com algumas universidades do Canadá e elas permitem que você faça uma matéria eletiva. Olha só, sensacional. Então você Isso é tem a muito questão legal. do inglês de manhã, e aí você pode escolher várias coisas vários tipos de inglês, digamos Uhum. assim, e à tarde. Então, quando você faz uma matéria eletiva, você tá com o cara da área Legal. e do mundo inteiro. É, E Você até tem o como, filipino, o chinês, o canadense, e aí vai. Olha que networking. e até como projeto de extensão às nossas formações, a gente traz aí em outubro, né? Tem programado um programa de mentoria na Fundação Dom Cabral para os nossos alunos. E aí o planejamento é trazer também uma universidade do Canadá para os alunos viverem, a gente chama de intercâmbio reverso, e viverem o que seria estando lá, tendo a oportunidade de desenvolver um pouco mais a carreira, o inglês e também ter conhecimento de mercado internacional. Sensacional. Isso é fundamental. Sensacional. Vocês brilham demais, gente. O tanto que a gente precisa de uma tripulação com esse Sim, nível, né? E aí é um outro fator de sucesso. Cada degrau de sucesso, e sucesso é uma perspectiva muito pessoal, né? Tem gente que entende sucesso Sim. como uma vida executiva. Eu nunca Nem quis uma sempre, vida executiva. sim. Sim. Né? Dentro daquilo que eu acreditava, que eu sempre acreditei, que era o que eu queria, né? Dentro da minha liberdade, que eu desejava. Então, tem a ver com ganhos financeiros? Tem também. Para mim, tá o suficiente o que eu ganhava dentro da medida que eu fazia, do que eu faço. Né? O executivo tem um outro patamar, tem outros desafios, e assim as coisas vão funcionando. Né? Sim. Ontem eu mesmo conversava com um amigo meu, que é executivo de uma empresa também, brasileira, e eu falei com ele, olha, eu dava tudo para não sentar na sua cadeira, nunca, jamais, tempo algum. O sucesso tem que a ver com o que você quer. E ele Exatamente. falou assim, eu venho me preparando há muitos anos, desde a época do estágio, para estar onde eu estou suportando o nível de pressão. E tem a ver com a personalidade, tem a ver com a estrutura, com a essência e o propósito. Então, ainda que a gente tenha as perguntas, será que é isso? Será que não? É o oxigênio necessário para a gente entender. Vamos trocar a tripulação, vamos manter essa tripulação que ainda tem um tom, né, bacana para a gente manter junto. O que, dentro de uma linha de aprendizagem pessoal, o que eu sei, então, assim, eu tenho consciência, né? O que eu sei que eu ainda não sei, que eu preciso desenvolver, né? O que eu sei que eu tenho que deixar de usar, porque não faz mais sentido. Não é Abre a desaprender, mão. mas é que eu tenho que largar a mão, o cara larga, aquilo ali não funciona mais, já virou old school, não conecta, desapega, né? Para poder iniciar um outro ciclo. Eu acho que são esses fatores de sucesso. E eu fico toda vez que eu vejo isso, assim, né? Vejo material, então eu fiz minha lição de casa também. Legal. É encantador, assim, e desafiador a proposta que vocês têm, mas ele é muito dentro dessa relação de muitos episódios Netflix, eu entendo que são episódios que vocês propõem, mas são episódios contínuos. Então, eu não tenho como dissociar. Quando eu chego aqui, quando eu passei desse ponto aqui, né? Entrei em culturas globais, me conectei e cheguei na internacionalização, cara, aí não tem como voltar mesmo. Não tem. Porque aí você já estourou a bolha, você já fluiu, já eclodiu e está num outro ponto de nascimento, né? Você cresceu.
Exatamente. Com sustentação, porque crescer, né? Vamos pegar aqui aqueles meninos que crescem demais. Crescem sem, né? Vão ficando sem saber o que faz com o próprio corpo. Não, vocês estão proporcionando um crescimento, mas com a estrutura desse corpo para sustentar o corpo. E que consegue voltar no momento, como você falou, né? Momentos diferentes. Opa, tá na hora de fazer uma nova foto, de fazer um novo perfil. E aí agora, qual vai ser o meu plano de desenvolvimento? E aí agora, o que eu preciso avançar em termos de comunicação? E aí é um ciclo que se renova. Um ciclo que se renova. E tem outro detalhe também, que uma vez que ele tem uma carreira internacionalizada, ele já passou por todas essas etapas aqui, no momento que ele precisar fazer uma transição de carreira, ele não vai sofrer tanto. Vai surtar. Ele vai estar... vai surtar, né? Não vai surtar. Vai estar preparado para essa mudança. Então não vai ser mais tão doída, maior previsibilidade dentro do que é imprevisível. Sim. Então eu consigo ter um planejamento e uma inferência maior nessa relação de oportunidade. É o que você trouxe, Lu, antes, né? Não é a empresa só que te escolhe, mas fundamentalmente você que se permite, né, escolher aquela empresa e a empresa querer você. Porque se eu tô numa empresa, crio uma imagem, crio toda uma cena, aí de repente eu vou lá, putz, entendo a cultura, não tem nada a ver comigo, você vai ser um péssimo profissional, vai ser uma história de insucesso na sua carreira, o que não quer dizer que você não é uma pessoa de sucesso. Eu acho que esse é o ponto, não é? Total. Esse é o movimento. Então, saber dizer não também é um outro aspecto fundamental no processo de carreira de sucesso. Mas não aquele não que é o não de bate-pronto. Não, Lu, pintou uma oportunidade aqui, né? Vamos embora para os Estados Unidos, sei lá. Né? Não. E assim, é o não. Travado. Não né? travado. Com medo. Esse não é exatamente o com medo que eu ia falar. Não. Né? Na verdade, apavorado. Né? Apavorado. Agora, não, Lu, neste momento eu não me sinto com a condição adequada, tendo em vista que eu preciso aprimorar, e aí tá lá aberto esse mapa aqui. Sim. Né? Eu estou ainda bem vulnerável na questão da cultura global, preciso me aprofundar, vamos junto? Esse Exatamente. É o ponto. Agora, voltando um pouquinho, a Lu falou sobre escolher, né, qual empresa você vai trabalhar. Então, nós escolhemos a empresa, mas essa escolha ela só é permitida quando você tem tudo isso mapeado, desenhado, trabalhado e desenvolvido. Porque senão você vai ser escolhido sim. E muitas vezes você nem vai ser escolhido. Perfeito, você vai ficar fora do mercado de trabalho. E você vai ficar batendo cabeça e falar assim, por que eu faço entrevistas e eu não passo? Porque está me faltando algumas habilidades que eu não tive o cuidado de desenvolver, que agora está me impactando e está me travando para eu entrar numa boa organização. Perfeito. Ou seja, você sempre escolhido ou não vou ser escolhido. Preterido de processos. Preterido. Então, como é que mudar essa realidade? Só se você for protagonista da sua carreira. E para ser protagonista, eu tenho que fazer escolhas. Escolhas bem sustentadas, escolhas que estão bem amparadas e conhecer muito sobre mim. Porque nesse momento que eu faço esse mergulho no autoconhecimento, eu ganho sustentação para poder evoluir para outros pontos que são importantes. O que eu brinco, né? O que eu put up with, o que eu tolero e o que eu não tolero. O que as minhas habilidades principais vão contribuir mais e o esforço para desenvolver aquilo que eu preciso não vai ser tão traumático, digamos assim. Sim, é isso aí. Né? E essa questão que você falou do sucesso. Hoje a gente vê muitos jovens que não querem escalar a carreira em termos de liderança executiva, como você falou. Eles querem uma carreira linear e tudo certo. Mais horizontalizada, né? Mas você precisa estar preparado para as turbulências, porque a tecnologia vai ser sua aliada ou ela vai te derrubar daqui a um tempo? O que você precisa de olhar no mercado para você manter isso e o seu objetivo lá Será principal? que eu vou ser substituído pela máquina? Existem a Forbes, se eu não me engano foi a Forbes mesmo, colocou uma pesquisa que até 2050 nós teremos um volume enorme de pessoas que serão colocadas literalmente à margem. Sim. Pessoas que vão precisar de serem sustentadas por um fundo internacional. Imagina. É como se fosse uma Bolsa Família global.
No Fórum Econômico Mundial se fala nisso, dos países se prepararem para isso. Para isso, porque, gente, a gente já está olhando, a gente sai nas ruas, a gente já vê, aqui em Belo Horizonte, a gente tem observado isso, quantas pessoas já estão literalmente marginalizadas, vivendo à margem. Infelizmente. Mas não tem nenhuma política pública ainda que faça que tenha atentado para isso, e até dentro da iniciativa privada, o que as empresas podem já promover para antecipar esse processo, né? O que a gente já tem que ter um olhar para esse processo. Então, qual que é a aceleração que a gente precisa ter e que a gente não está tendo dentro do entendimento da própria condição humana e da sociedade, né? E que esses jovens, eles são muito rápidos, não estou falando jovem de periferia, estou falando jovem mesmo né, que tem acesso a coisas que são fáceis, né? A própria tecnologia, tem estudo de qualidade, etc, etc. O maior desafio é proporcionar isso aqui para quem está à margem. Exatamente. Né? E vocês formando pessoas com aspectos de liderança, com esse entendimento, eu tenho certeza que cidadãos melhores saem e são cidadãos que podem voltar. A gente está falando de projetos que cantam o coração da gente, né? Então, ou seja, esse projeto com universidades, né, a gente está em negociação com algumas das universidades para implementar esse direcionamento em inglês, direcionamento profissional com habilidades e competências em inglês, para que os alunos de fato saiam dos seus cursos internacionalizados. Legal. E aí, ou seja, não fiquem à margem. Eu formei, e agora? E que isso não aconteça quando se forma, né? Que esse processo de internacionalização, ele se dê desde já. Desde já. Né, eu acho que a gente já está caminhando aqui. Eu queria só trazer um ponto dentro das skills do futuro que a gente precisa cuidar muito, é como lidar com a ansiedade presente. Entender que tem algumas coisas que a gente não consegue acelerar. Sim, o processo de aprendizagem, ele tem um tempo de maturação. Então não adianta querer entrar, né? Não, vamos me conhecer. Não sei o quê. Quanto tempo? Tem um tempo, inclusive, da sua condição cognitiva, da sua condição emocional dentro do processo, e as pessoas são diferentes. E é um processo contínuo também, é um processo aprendizagem contínuo. Lifelong learning. São diferentes. Não tem como, gente. Não tem como. Né? Se a gente não pensa essa lifelong learning, a gente não tem como caminhar em carreira se não tiver esse olhar. Né? É aprender para sempre. Não tem como. Muito legal. Dani, aproveitando, a gente está quase caminhando para o final do nosso podcast. Infelizmente. Infelizmente. Mas vão ter outras oportunidades. Legal. Para a gente fazer um wrap-up disso tudo aqui, que a gente comentou no podcast, dentro da sua metodologia, agora eu queria ouvir um pouquinho sobre o seu trabalho. Como é que é desenvolvido a sua mentoria, para quem que é? Exatamente, para você falar um pouquinho da sua empresa, como é que você faz, quem você atende, acho que seria legal para a gente deixar no podcast. Bacana. Dentro do processo de entendimento do outro, né, primeiro entender a real disposição da pessoa entrar na mudança, na transformação. Então, uma entrevista bem feita, legal. Um movimento, né, em que as pessoas que estão comigo, e aí tem um processo individual e tem um processo coletivo, mas eu trabalho mais pela perspectiva individual. Legal. E eu tenho tido um acesso grande, um olhar muito grande para as mulheres. Então, atualmente, eu faço parte de um programa de mentoria voluntária, que é o IVG. Eu tenho um contato forte com mulheres, porque eu entendo que a gente, né, são 300 anos, se a gente não tiver esse cuidado ainda para poder equilibrar o movimento das mulheres no mercado de trabalho. Exatamente. Né? Então, um cuidado com o entendimento da vida até agora, né? Como que foi essa trajetória, o que eu pretendo dentro das minhas possibilidades, o que não é impossível de ser feito, e aí, obviamente, com recursos, né, de mapeamento de perfil comportamental, né, o que eu chamo de perguntas poderosas. Então, a gente trabalhar muito em cima de perguntas. Eu tenho recursos, né, pedagógicos, vamos dizer assim, mas muito mais andragógicos, né, em que eu trago muitas cartas, muitas perguntas, e que a gente constrói mesmo mapas, e que a gente trabalha na jornada. E que cada jornada são vários milestones que a gente tem, né? Vários pontos de reflexão, para poder fazer as inflexões necessárias para o mercado. Então, acho que entender o potencial de cada um, e sempre respeitando o que é sucesso para você não é sucesso para mim, né? E o que a gente pode fazer para desenvolver pessoas com foco em resultado, porque a gente não pode esquecer que nós estamos trabalhando
para CNPJs, a gente tem empresas e as pessoas querem estar colocadas dentro de um universo corporativo. Então, fundamentalmente, o que a empresa deseja, o que você pode entregar, né? E como que está esse combinado hoje, né? Existe um afastamento muito grande em que a transição de carreira dentro da própria empresa, de repente estou num cargo que não funciona mais, então eu posso trabalhar isso dentro desse contexto, ou chega, não quero mais, e como que eu faço esse processo de buscar outros recursos dentro de um viés empreendedor, dentro de uma nova possibilidade de carreira, né? Mas legal. É muito caso a caso e é muito dentro de uma escuta ativa para a necessidade de quem está comigo mesmo. Nossa, muito legal. Uau, fantástico. Fantástico, né? E lembrando que eu tenho uma tripulação, né? Que eu tenho pessoas numa parceria. Na verdade, eu não tenho tripulação, eu tenho um jatinho. Jet comigo aqui do lado, né? Legal. Mas, e Dani também, assim, a Dani tá vindo para um dos nossos projetos, né? Provavelmente o High Professional, que é um dos programas que a gente tem. Agora, assim, uma pergunta que eu sempre faço para finalizar o podcast é o seguinte: por que você tem confiança e segurança para indicar President Language? O que seria o seu maior referencial em relação a President Language? A reputação das pessoas que estão aqui e, efetivamente, de ter experimentado. Né? De estar, porque isso é uma coisa assim, de uma generosidade de vocês, né? Estive com o Lu em alguns momentos e vi na prática, vi efetivamente acontecendo, a mágica acontecendo. Que legal. Né? E claro, uma metodologia, como professora, como acadêmica que sou, então o entendimento dessa metodologia bem sustentada. Né? Que resposta! A resposta aí, ó. Tá vendo? E claro, né? Eu falo que o legado de vocês, toda a referência pelas marcas que vocês representam, né? Pela magnitude, assim, e sem trazer, obviamente, uma super... Eu acho que vocês são tão low profile, né? Vocês fazem muito mais do que falam, do que fazem, porque eu acho que vocês são incríveis no processo. Poxa, né? obrigado. São incríveis no processo. Nossa, É muito desafiador o que você se propõe a fazer. Não é simples, porque existe uma mágica acontecendo que todo mundo quer falar, todo mundo quer acessar. Não quero, não me interessa falar, interessa, né? As pessoas têm esse desejo, as pessoas têm essa intenção que seja para uma viagem de férias, mas as pessoas querem se comunicar, as pessoas querem se sentir, né, empoderadas daquilo que elas são e poder falar, e poder fluir, poder se conectar, e vocês proporcionam isso, gente. O que foi falado em um dos podcasts anteriores, né, por uma head de uma empresa global, que o que ela via também do trabalho é a questão do compromisso genuíno da gente querer ver o sucesso do nosso cliente, né? Do nosso aluno. Então, de fato, a nossa preocupação não está simplesmente no cara falar inglês, mas assim, se a gente conseguir perceber que a gente contribuiu, ajudou para ele crescer um pouco mais na carreira, ele atingir o próximo nível, a gente curte demais isso, porque na verdade é isso, né? É sobre o desenvolvimento, é sobre alcançar o próximo nível. Eu diria que é mais. É mais do que isso. É mais do que isso. É mudar contexto de vida. Tá vendo? É mudar contexto de vida. Talvez vocês não tenham a dimensão do que o trabalho de vocês efetivamente faz, né? Naquele contexto de vida que aqueles alunos de vocês trabalham. Que eles vivem. Obrigado. Né? Não, muito legal. A representação de família, dentro da família. Né? O impacto é grande, né? É grande, o impacto é muito grande. Ter alguém, né? Imaginou, ninguém na família fala inglês, aí de repente surge alguém que está bem colocado profissionalmente em função de uma estrutura bem preparada, né? Transformou a realidade da família ali, né? Porque o inglês ele foi a última coisa, mas tudo que veio antes, né, Lu? Foi a pontinha do iceberg. Foi a pontinha do iceberg, gente. Então é mudar, para mim, o que vocês fazem, né? O que eu entendo que é muito mais do que falar o inglês, é realmente proporcionar um acesso de educação, de aprendizagem que muda o contexto de vida. Dani, muito obrigado pela sua participação. Gente, vocês são incríveis. Obrigado mesmo. Muito bom. Muito bom. E para você que está curtindo o nosso podcast, que vai assistir, não deixa de se inscrever no nosso canal, aquele trechinho que a gente já fala, né? Curtir, comentar, espalhar a nossa mensagem aí para os seus grupos, para os profissionais da sua rede de contatos, né? E se você deseja ter um posicionamento no mercado internacional, entre em contato que a gente vai ter o prazer de cuidar muito bem da sua carreira. Então, gente, muito obrigado por mais um podcast. Muito bom. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!